Essa videoaula é para mostrar como pode ser as possibilidades da construção de um espetáculo original. Como exemplo, vou usar o espetáculo Monólogos Urbanos. Essas imagens, vocês vão ver fotos do espetáculo e do processo. Esse espetáculo foi feito em 2017, com direção minha e da professora Mariana Lopes, aqui no curso Ator, texto original escrito pelos alunos e pelos diretores. Foi a primeira vez que nós fizemos monólogos no curso Ator. Eram 11 personagens, né? Tinham 22 atores. Numa semana, metade fazia os personagens, na outra semana a outra metade de atores faziam os personagens. Os personagens ficavam espalhados em vários lugares do cabaré e do teatro, onde você pode ver nessa planta, onde cada númerozinho desse é um personagem. E os atores que não estavam fazendo os personagens conduziam um grupo de pessoas pelos espaços. Se você olhar aí na direita está a rua, tinha personagem desde a rua, passando pelo cabaré, lá no teatro, até no camarim. Essa, por exemplo, é a Camila e a Alaine, essas duas atrizes revezavam fazendo uma personagem que chamava RH, que a cena dela, o monólogo dela era feito lá no camarim. Ela começava a cena dela dentro do lugar da bacia sanitária, com diarreia, porque tinha acabado de sair de uma reunião muito estressante com os chefes dela. Ela estava sendo obrigada a criar uma campanha para que os funcionários trabalhassem mais, fizessem hora extra, e ela estava revoltada porque não foi para isso que ela estudou. É uma personagem que representava o corporativismo e o trabalho estressante das grandes cidades como São Paulo. Toda a iluminação do espetáculo foi feita especialmente para cada lugar, cada personagem, lâmpadas, vela, projeção. O espetáculo começava com um personagem que era o guia turístico. Ele descia a Rego Freitas de bicicleta e encontrava o público lá na porta do teatro, levava o público para dentro do teatro, fazia um monólogo no palco e dividia o público em 9 grupos de 7 a 8 pessoas, e cada grupo tinha um crachá colorido. Esses grupos seguiam os atores que eram os guias no dia, que estavam com uma camiseta da mesma cor. Essa camiseta eles fizeram várias estilizadas, com carimbando nos bueiros da cidade, e cada ator conduzia um grupo de plateia tirando selfie. Esse personagem, por exemplo, é o que estava lá na rua. A cena dele começava dentro da bilheteria, depois ele vinha para a calçada e começava a vender colar, tocar sua violinha. Era um personagem alternativo que vivia fora do contexto das empresas, do trabalho, de bater cartão. Ele é um personagem meio Raul Seixas, tinha vários trechos de músicas do Raul Seixas no texto dele e falava um pouco da paranoia que é ficar dentro do capitalismo. Ele fazia uma crítica ao capitalismo. Ao entrar do lado esquerdo no bar, ficava esse personagem feito pelo Leozão e pelo Giovanni, que era o Sushi Man. Um personagem humilde que gostava muito de ser Sushi Man, gostava do trabalho dele, se divertia, mas que estava meio triste porque um cara preconceituoso fez um comentário sobre o trabalho dele. Esse outro personagem, feito pelo Theo e pela Priscila, eles revezavam, era o psicólogo, a parte da peça que trazia mais dados reais sobre a cidade, falava das doenças que um grande centro urbano pode gerar, depressão, da hipocondria urbana, né? E esse psicólogo falava aí dessas questões de saúde na cidade, né? Se a gente não tomar cuidado, a gente adoece. E a cidade toda adoece. Lá na parte de cima, vocês podem ver aí todos os cenários. A gente fez um projeto para os cenários, pesquisou, fez 3D. E aí, nesse lugar, ficava uma personagem que representava a alta sociedade e também a paranoia urbana com relação à segurança, né? E ela era uma personagem que tinha colocado câmeras, arame farpado, vivia num condomínio fechado. Todo o processo teve muita pesquisa. Esse é um mural que nós fizemos na sala. E a gente essas imagens que estão passando agora são algumas das centenas de imagens de referências que o grupo pesquisou, os alunos e os professores, para a construção dos personagens, tanto do figurino, quanto da maquiagem, quanto da proposta também estética de cada estação, da iluminação específica para cada estação, da
cor, da paleta de cores, né? Então a gente fez uma pesquisa de referência e o objetivo era gerar um estranhamento quando o público chegasse, para que cada estação trouxesse uma proposta muito diferente uma da outra, mostrando a diversidade que existe numa cidade como São Paulo, num grande centro urbano, né? Então essas imagens, as pesquisas durante o módulo foram muito extensas e elas que embasaram todo o trabalho dos atores, né? Para a construção dos personagens, os atores iam trazendo as propostas e os professores iam orientando do que estava faltando. A construção do cenário também, aí você vê a Mari sentada num palquinho que nós construímos no banheiro, né? Foi complexa. E os ensaios também, porque os ensaios, vejam aí na sala, né? Imagens dos ensaios, a gente tinha que se ensaiar no banheiro, no corredor, a gente tinha que simular, né, essa dinâmica que foi feita lá no cabaré. E era bem complexo. Essa imagem, por exemplo, você vê lá um papelão. A personagem que a Ju Amato fez, ela era uma carimbadora e ela batia nessas plaquinhas e conversava com o público através dessas plaquinhas. Era uma personagem que não falava frases nem palavras, ela era em gramelô, só resmungava, e ela representava a burocracia na cidade, o estado, né, a prefeitura. E ela era o cartório, e ela era muito estressada, ela era cheia de poeira, ela representava o velho, o arcaico. Esse era o pastor, ele representava o poder da religião na cidade, e é baseado numa história real que nós pesquisamos de um pastor que em Guarulhos ele criou uma creche na igreja, porque não tinha creche na comunidade dele, e a prefeitura fechou a creche dele, ele estava indignado porque não tinha alvará. Então, aí a igreja dele, a Igreja Nacional da Presidência de Deus, e ele fez a creche sem partido. E ele brigava, ele ficava na plateia e a Ju Amato, que era o cartório, ficava no palco, e eles brigavam. Um era a prefeitura e o outro era a igreja, né? Esse personagem representava o Datena e todos esses jornais sensacionalistas, o poder da informação, e ele dava uma palestra de como o público quer ver na televisão, quer ver sangue, quer ver ação, quer ver tiroteio, né? Era um dos responsáveis pela paranoia urbana, e a iluminação dele era feita por notícias, jornais, né? Projeção de jornais, de notícias populares, notícias bem sangrentas. Era feito pelo Carlinhos e pelo Ricardo. Falava um pouco da profissão do jornalista. A gente fez um balanço dos personagens e viu o que estava faltando. Esse é um esquema que a gente fez em aula. E aí a gente fez a última personagem a ser feita, foi a Jandira, que é essa personagem feita pela Natália e pela Elizabeth, que era uma personagem muito humilde, vivia na periferia e tinha acabado de perder o filho assassinado, porque roubaram a moto do filho dela. Ela tinha acabado de comprar a moto, o filho, em várias parcelas, não tinha pago nenhuma ainda, ele ia ser motoboy, um filho de 18 anos, e é uma cena muito emocionante. A Elizabeth, que é argentina, ela fazia em espanhol, era muito bonito. Esse é um outro personagem que representava a classe média, e ele tinha duas cabeças, né? Era feito pelo Carlão e pelo Vitão, eles revezavam por cada semana, e ele representava a hipocrisia. Então esse personagem tinha atropelado uma pessoa trans na Avenida de Higienópolis de madrugada, estava bêbado, vindo de uma festa, brigando com a esposa. Então, quando ele falava que não tinha problema beber e dirigir, era uma cabeça que falava. Quando ele falava que realmente ele devia ter bebido menos, ele falava com a outra cabeça. Então, era um personagem que tinha duas opiniões, né? Enfim, para finalizar, foi o primeiro espetáculo que nós fizemos músicas originais no curso ator. Foram 9 composições, minhas e dos alunos juntos, né? Alguns alunos. Eu vou deixar o finalzinho do vídeo com as imagens e 2 trechos das músicas. No final do vídeo tem um trecho da peça gravada com a atuação dos atores, tá bom? Fiquem com as músicas. Me pisa, me suja, cai no chão, se alivia em mim. Quem ama é sempre tão bobo, é melhor assim. O bueiro é o nosso travesseiro, a sarjeta é a nossa cabeceira. Fico louco se sinto teu cheiro, arrepia a calçada inteira.
Ontem subi lá na cobertura, tio. Ih, os malucos não embaçou não, tio? Ixi, nem me viu. Mas aí, altão o bagulho. Dá pra ver a cidade toda de cima, viajei. Uma pá de gente, uma pá de carro, uma penca de rua. Pode crer. Cada um no seu corre, uns felizes, uns tristes. Tem pra faco não, irmão. Mas aí, vai vendo. Um homem riu, um homem que anda na rua caiu. Levanta, engole o nó da garganta, que vem outro atrás. O quê? Quer paz? Pra viver aqui tem que ter gás. Segura as transversais que cortam as longitudinais e as diagonais, sangrando todo o capital. São os frutos da razão irracional que segue. O que não consegue? Por dentro, no centro, vai vendo. Vazio e medo, sofrendo, é falso. Tudo é falso como proteção. Proteger do que, irmão? Do vazio e do medo. Do seu vazio, do seu medo. Do teu cheiro arrepia a calçada inteira. O bueiro é o nosso travesseiro, a sarjeta é a nossa cabeceira. Fico louco se sinto teu cheiro, arrepia a calçada inteira. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Muito bem, meus irmãos. Quer que ela vista a camisa da empresa? Que ela ame a empresa? Chato! És tu travesti. Agora essa mesma prefeitura que não construiu nenhuma creche nos últimos anos. Felicidade e diversão são coisas totalmente diferentes. Você se diverte para compensar a falta de felicidade, a depressão e a frustração. Demagogia do caralho. E outra, nós jornalistas não inventamos nada. Nós pegamos a violência que tá na rua e transportamos diretamente pro mulher, devassa demais. Se tiver despreparado, não tem problema, irmão. Nós aceitamos também com a nossa maquininha do cartão o débito e o crédito. Quem quer rir, tem que fazer rir. Como diria a minha amiga ali, tiene que ter mucha plata. Había empezado a trabajar en aquella pizzería nueva de la Rotonda como entregador. Una noche fue a entregar un pedido y le robaron la moto. Le pegaron 2 tiros. Él había pagado 3 prestaciones. Da vida de quem? Do sangue de quem, meu amigo? Isso, agora que vocês estão fervorosos, com Jesus no coração de vocês, eu venho pedir ajuda.